Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte, boa tarde, Brasil. Estamos começando mais um JL desta quinta-feira, hoje, 20 de junho de 2024. Uma ótima tarde para você que está chegando agora na telinha da sua TV Litoral. Já quero novamente convidar você a interagir conosco pelas nossas redes sociais, através do nosso Facebook, do nosso Instagram e também do nosso canal oficial no YouTube. É só você acessar @TV Litoral RN e curtir todos os nossos conteúdos e postagens diariamente. Começando o JL desta quinta-feira com as notícias da área da política internacional. Bélgica, França, Itália, Hungria, Malta, Polônia e Eslováquia foram repreendidas pela União Europeia nesta quarta-feira por não respeitarem as regras financeiras do bloco. Belgium, France, Italy, Hungary, Malta. O braço executivo da União Europeia repreendeu 7 países por não respeitarem as regras financeiras do bloco. A Comissão Europeia anunciou a abertura de um procedimento disciplinar contra Bélgica, França, Itália, Hungria, Malta, Polônia e Eslováquia. Estes países tiveram em 2023 um déficit superior a 3% do produto interno bruto e, por isso, devem respeitar as regras orçamentárias ou vão estar expostos a pesadas sanções financeiras. As multas, que podem chegar até 0,1% do PIB, nunca foram aplicadas até hoje na União Europeia. A Romênia já é objeto de uma investigação disciplinar pelo mesmo motivo desde 2019. A União Europeia mantém 2 princípios fundamentais: evitar que a dívida geral de um país supere 60% do PIB e que o déficit não supere 3%. As regras sobre déficit e a relação com o PIB foram suspensas temporariamente devido à pandemia para permitir que os países pudessem reagir com maiores gastos e reativar a economia. Espanha e República Tcheca tiveram em 2023 déficits levemente acima de 3%, mas projeções indicam que este ano devem ficar dentro das regras do bloco. A Estônia, por outro lado, tem um déficit maior que 3%, mas a dívida é de apenas 20% do PIB, muito abaixo do limite. E depois de passar pela Coreia do Norte, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou nesta quinta-feira ao Vietnã. Ele se encontrou com o presidente e também conversou com autoridades. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciou nesta quinta-feira uma visita de Estado ao Vietnã, um dia depois de assinar um acordo de defesa com a Coreia do Norte, que gerou preocupações entre as potências ocidentais. O líder russo agradeceu ao país pela posição considerada equilibrada sobre a Ucrânia em um artigo publicado no jornal do Partido Comunista do Vietnã. Putin compareceu a uma reunião com o chefe de Estado vietnamita To Lam no Palácio Presidencial, durante uma cerimônia formal com direito a tiros de canhão e a presença de soldados. Discutindo a situação na região Ásia-Pacífico, interesses mútuos foram expressados na construção de uma arquitetura confiável e adequada na região, baseada nos princípios de não uso da força e assentamento pacífico de disputas, no qual não teria lugar para blocos políticos militares fechados. Os dois lados querem aumentar a cooperação em defesa e segurança, como lidar com desafios de segurança não tradicionais com base na lei internacional, pela paz e segurança na região e no mundo. As ruas de Hanoi foram decoradas com bandeiras da Rússia e um grande esquema de segurança foi determinado para receber Putin. A Rússia continua vendendo grande parte das armas e equipamentos militares ao Vietnã em um momento de tensão no Mar do Sul da China, onde Hanoi está preocupado com os objetivos expansionistas de Pequim. Vamos agora com as informações da área policial do Rio Grande do Norte. A Polícia Civil deflagrou a Operação Réplica e recuperou 3 motocicletas e desmantelou um esquema criminoso na cidade de Mossoró. Policiais civis da Delegacia Especializada da Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró deram início na tarde de ontem, quarta-feira, dia 18, à segunda fase da Operação Réplica.
A ação resultou na recuperação de 3 motocicletas que haviam sido subtraídas na região. Durante as diligências, os policiais encontraram uma das motocicletas abandonada na zona rural de Mossoró, suspeitando-se que pertencia a um indivíduo que teria adquirido o veículo de um grupo criminoso recém-preso durante a primeira fase da operação. Em diligências posteriores, foi descoberto que um suspeito havia utilizado um cartão clonado para adquirir uma motocicleta Yamaha XTZ 250 em uma concessionária local. A motocicleta foi localizada em um condomínio de luxo no bairro Aeroporto. O veículo foi recuperado e será devolvido à vítima. Durante a operação de recuperação da Yamaha XTZ 250, os policiais encontraram uma terceira motocicleta, uma Honda XRE 190, no estacionamento do mesmo condomínio de luxo. O veículo apresentava sinais de adulteração veicular, levando à apreensão imediata da motocicleta e à condução do proprietário à delegacia para prestar esclarecimentos. E a Polícia Civil do Rio Grande do Norte também deflagrou uma outra operação, a Operação Liberdade, e conseguiu prender traficante de drogas e também fechar mais uma boca de fumo em Pipa. Policiais civis da 103ª Delegacia de Polícia de Tibau do Sul deflagraram na terça-feira, dia 18, mais uma fase da Operação Liberdade, que teve como intuito desmantelar um ponto de comercialização de drogas conhecido como Boca de Fumo, no centro de Pipa, em Tibau do Sul. Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas. Durante as diligências, os investigadores encontraram com o suspeito 161 trouxinhas de maconha, 90 papelotes de cocaína, além de cadernetas com anotações relacionadas ao comércio ilegal, sacos e piloques e a quantia de R$ 712 em espécie. De acordo com informações da polícia, o suspeito residia no bairro de Cidade Nova, na zona oeste de Natal, e havia chegado recentemente a Pipa RN para auxiliar nas atividades ilícitas de tráfico de drogas na localidade. O suspeito foi conduzido à delegacia de Tibau do Sul para os procedimentos e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. E no município de Acari, no Rio Grande do Norte, a Polícia Civil também prendeu um homem por tráfico de drogas e também por suspeita de homicídio. Policiais civis da 93ª Delegacia de Acari cumpriram um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão contra um homem de 27 anos. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira e fez parte de uma investigação contra o tráfico de drogas na cidade de Acari, região do Seridó do estado. Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro fracionado e diversos apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. O delegado Felipe Câmara, de Acari, falou sobre a prisão. Os mandados mencionados são frutos de uma investigação que vem sendo feita na cidade de Acari, com o objetivo de sufocar o crescente tráfico de drogas na região. Durante as investigações, verificou-se também que o homem estava sendo procurado pela suspeita da prática do crime de homicídio no estado de Goiás e possuía um mandado de prisão temporária. Ao chegar na delegacia, foi constatado que o mesmo homem possuía também um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pelo Poder Judiciário de Goiás, em virtude de investigação que apura crime de homicídio naquele estado. O indivíduo foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional e agora ficará à disposição do Poder Judiciário enquanto as investigações da 93ª DP de Acari prosseguem. As diligências contaram com o apoio da 92ª Delegacia de Currais Novos, da 96ª Delegacia de Parelhas, Delegacia Regional de Caicó, Grupo Tático Operacional de Currais Novos e do 13º Batalhão da PM de Acari. Vamos agora com as notícias da área
policial internacional. A justiça francesa acusou 2 adolescentes de apenas 13 anos de idade de estupro coletivo e de ameaçar matar uma menina judia de 12 anos de idade nos arredores de Paris. Segundo a vítima, os fatos ocorreram em Courbevoie, a noroeste da capital francesa. Um ato de violência choca a França e a comunidade judaica do país europeu esta semana. 2 adolescentes de 13 anos foram acusados pelo estupro coletivo de uma menina judia de 12 anos. A vítima relatou que o episódio ocorreu na noite de sábado em Courbevoie, cidade localizada a noroeste de Paris. A polícia explicou que a menina relatou que estava em um parque perto de sua casa com um amigo, quando adolescentes a abordaram e a arrastaram para um barracão. Os garotos a espancaram, forçaram penetrações anais e vaginais, além de sexo oral, enquanto a ameaçavam de morte e lançavam insultos antissemitas. 3 adolescentes foram presos e levados sob custódia policial na segunda-feira e um dia depois apresentados à justiça. O tribunal ordenou a prisão preventiva de 2 deles por violação coletiva, ameaças de morte, insultos e violência antissemita. O terceiro, de 12 anos, é acusado de todos os crimes, exceto estupro. Desde o ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro em Israel, os atos antissemitas dispararam na França. O país abriga a maior comunidade judaica da Europa. De acordo com dados do governo francês, o primeiro trimestre de 2024 registrou um aumento de 300% em relação ao mesmo período de 2023. E a polícia confirmou nesta quarta-feira que 2 ativistas da organização ambientalista Just Stop Oil foram presos nesta quarta-feira, dia 19, por pichar os monólitos do Stonehenge. 2 ativistas da Just Stop Oil foram presos nesta quarta-feira por pulverizar tintas nos monólitos em Stonehenge, o famoso sítio pré-histórico no sul do Reino Unido. A manifestação foi confirmada pela polícia e pelo próprio grupo de defesa ambiental. A ONG, que apela pelo fim da exploração de combustíveis fósseis, assumiu a responsabilidade e garantiu que a tinta em pó desaparecerá em breve com a chuva. Stonehenge é um dos monumentos pré-históricos mais importantes do mundo pelo tamanho e precisão arquitetônica. O local se prepara para receber milhares de visitantes durante o solstício de verão no hemisfério norte. As pedras monolíticas, que formam um conjunto de círculos misteriosos, atraem um grande público todos os anos, principalmente em celebrações consideradas pagãs. O primeiro-ministro conservador Rishi Sunak chamou o protesto de vandalismo vergonhoso contra um dos monumentos mais antigos e importantes do Reino Unido e do mundo. E o líder do Hezbollah alertou nesta quarta-feira, dia 19, que nenhum lugar em Israel estaria seguro dos mísseis do grupo libanês se o governo israelense implementasse seus planos de ofensiva contra o Líbano. A tensão entre Israel e o Hezbollah aumentou ainda mais nesta quarta-feira. O chefe do movimento xiita libanês Hassan Nasrallah advertiu o Estado judeu sobre a resposta a uma possível investida das forças israelenses. O inimigo sabe que nenhum lugar no país deles estará salvo dos nossos mísseis e dos nossos drones. Nossos ataques não são indiscriminados. Cada míssil tem um alvo, cada drone tem um alvo. A prova disso é o drone Hudhud. Israel sabe que temos uma lista de alvos, que temos a capacidade de atingir esses alvos. Nossa resposta vai abalar os alicerces deles. Nasrallah também ameaçou o Chipre com retaliações, caso a pequena nação insular da União Europeia permita que Israel utilize seus aeroportos e bases para lançar ataques. O exército israelense anunciou na terça-feira que estava preparando uma ofensiva contra o Hezbollah, após semanas de intensificação dos disparos de ambos os lados da fronteira. A área limítrofe entre os dois países tem sido palco de duelos quase diários de artilharia desde o início em 7 de outubro da guerra na faixa de Gaza. A data marca o atentado do movimento islamista palestino Hamas, aliado do Hezbollah ao sul de Israel,
que deixou cerca de 1.200 mortos e um grande número de reféns. E novos ataques foram registrados nesta quarta-feira na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, aumentaram as tensões entre o governo israelense e o movimento libanês Hezbollah. Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza nesta quarta-feira. Este ataque noturno contra um bairro da cidade de Gaza se soma aos informados a oeste de Rafah pela Defesa Civil do território palestino, governado pelo movimento Hamas. Mais de 8 meses de guerra deixaram o território palestino à beira da fome, de acordo com a ONU. O conflito também gerou um aumento das tensões no Oriente Médio, com as forças israelenses e o movimento xiita libanês Hezbollah, respaldado pelo Irã e aliado do Hamas, se enfrentando quase diariamente na fronteira entre os dois países. O exército israelense afirmou na noite de terça que foram aprovados e validados planos operacionais para uma ofensiva no Líbano. A Agência Nacional de Notícias libanesa registrou bombardeios israelenses contra várias áreas do sul do país na manhã de quarta, inclusive o povoado fronteiriço de Qiam. O Hezbollah reivindicou o ataque com um drone contra forças israelenses perto da cidade de Metula, enquanto o exército israelense anunciou que o movimento libanês lançou aproximadamente 15 mísseis para Kiryat Shemona, no norte de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu enfrenta uma onda de críticas pela gestão da guerra e por não ter conseguido a libertação dos reféns tomados pelo Hamas. A ofensiva israelense levou a investigação de uma comissão da ONU a considerar que Israel é responsável por crimes contra a humanidade, inclusive de extermínio na faixa de Gaza. Ainda que os funcionários israelenses tenham declarado em repetidas ocasiões que as operações em Gaza têm como objetivo a destruição do Hamas e a liberação dos reféns, nenhum desses objetivos foram alcançados, em grande medida, ao custo de milhares de vidas. Tanto Netanyahu quanto o ministro da Defesa, além de 3 líderes do Hamas, são objeto de ordens de prisão emitidas pela Corte Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade. Familiares celebraram a condenação de 10 ex-militares peruanos por estupros cometidos na década de 80 em meio ao conflito interno contra a guerrilha Sendero Luminoso. Apesar disso, o tempo de sentença foi considerado baixo. 10 militares aposentados foram condenados no Peru a entre 6 e 12 anos de prisão por estupros sistemáticos a 9 mulheres entre 1984 e 1985, durante o conflito armado interno contra a guerrilha Sendero Luminoso. Ativistas de direitos humanos e familiares das vítimas organizaram uma manifestação pacífica do lado de fora do tribunal. É muito pouco, lutamos por 20 anos, mas não estou feliz, não me conformo com 10 anos de prisão. A sentença, que considerou os delitos como sendo de lesa humanidade, encerra 5 anos de audiências. O Peru é o primeiro país sul-americano a abordar os abusos de militares contra mulheres e crianças em períodos de violência armada. A promotoria tinha pedido entre 6 e 20 anos para os ex-militares. Não estamos de acordo com a redução das penas que tinha pedido a promotoria, de 18 ou 20 anos, e ficaram em 10 a 12 anos, respectivamente, e não estamos de acordo com a reparação civil. Os 10 acusados não compareceram à audiência. O caso remonta a 1984, quando algumas das vítimas eram menores de idade. 5 delas ficaram grávidas. Os estupros foram expostos em 2003 pela Comissão da Verdade e Reconciliação. O estatal Registro Único de Vítimas do Conflito registrava em maio deste ano 5.882 casos de estupros. O conflito peruano deixou mais de 69 mil mortos e desaparecidos. E o Jornal da Litoral vai rapidinho para um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. É rapidinho. DataVero, um novo conceito em pesquisa.
Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Vamos agora com as notícias da área econômica aqui do nosso país. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, manteve nesta quarta-feira, dia 19, sua taxa básica de juros em 10,50%, interrompendo um ciclo de 7 cortes consecutivos que começou em agosto do ano passado. A alta recente do dólar e o aumento das incertezas econômicas fizeram o Banco Central interromper o corte de juros iniciado há quase um ano. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 10,5% ao ano. De acordo com matéria da Agência Brasil, a decisão era esperada pelos analistas financeiros. A manutenção ocorre após o Copom reduzir a Selic por 7 vezes seguidas. Segundo o Copom, a conjuntura atual está marcada por uma desinflação mais lenta que o esperado, um cenário global desafiador e a queda nas expectativas de inflação pelo mercado financeiro. A situação atual, destacou o comunicado, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Diferentemente da última reunião, que teve um placar dividido, a decisão ocorreu por unanimidade. Em comunicado, o Copom justificou que decidiu interromper o ciclo de quedas dos juros por causa do cenário global incerto e porque a alta da inflação doméstica e as expectativas desancoradas exigem maior cautela. A taxa atual está no menor nível desde fevereiro de 2022, quando era de 9,75% ao ano. Em solenidade realizada no Rio de Janeiro nesta última quarta-feira, Magda Chambriardi tomou posse como presidente da Petrobras, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No evento, a nova presidente ressaltou a importância dos investimentos de exploração e também de produção para financiar a transição energética. Empossada oficialmente como nova presidente da Petrobras nesta quarta-feira, Magda Chambriard disse que vai estar totalmente alinhada com as políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder petista esteve presente na cerimônia no Rio de Janeiro. Vamos zelar pela governança e por resultados empresariais robustos, com rentabilidade e eficiência que o mercado e o Brasil esperam de nós. Nossa gestão, como não poderia deixar de ser, está totalmente alinhada com a visão de país do nosso presidente Lula e do governo federal. Afinal, eles são nossos acionistas majoritários. Um dos temas abordados no evento foi a transição energética. A nova presidente ressaltou a importância dos investimentos em exploração e produção para financiar este processo. Não existe falar em transição energética sem mencionar quem é que vai pagar essa conta. E é o petróleo que vai pagar essa conta. Nós não podemos esquecer que as reservas de petróleo e gás do Brasil são finitas, de forma que nossa segurança energética, durante a transição justa, passa obrigatoriamente pela sua reposição. Nessa linha, é fundamental desenvolver nossas fronteiras exploratórias, como as da margem equatorial e do sul do Brasil. O projeto petrolífero offshore, em uma área conhecida como margem equatorial, é altamente controverso e gera tensões até mesmo dentro do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, por exemplo, já se opôs abertamente ao projeto. Mas Chambriard destacou que a exploração vai ser desenvolvida com rigorosos padrões de segurança e em absoluta conformidade com a legislação ambiental e com os processos de licenciamento. E vamos agora às informações do que está acontecendo ao redor do mundo. Familiares de
desaparecidos durante o Hajj, a peregrinação sagrada à Meca, percorriam os hospitais sauditas nesta quarta-feira, dia 19, após a morte de 900 fiéis, a maioria devido a uma onda de calor. O mundo muçulmano celebrou esta semana o Hajj, a peregrinação à Meca. Mas o momento mais sagrado do Islã virou motivo de dor para muitas pessoas após a morte de 922 fiéis, a maioria devido a uma forte onda de calor. Um diplomata saudita confirmou que pelo menos 600 dos que morreram são de nacionalidade egípcia. Na véspera, este número estava apenas em 323 pessoas. Nesta quarta-feira, familiares percorriam os hospitais sauditas atrás do paradeiro de possíveis vítimas das temperaturas extremas de até 51,8 graus Celsius. Representantes do Egito na Arábia Saudita foram informados sobre 1.400 casos de peregrinos desaparecidos, cifra que inclui os mortos notificados. Este ano, o Hajj atraiu cerca de 1,8 milhão de peregrinos, entre eles 1,6 milhão do exterior. O Hajj é um dos 5 pilares do Islã e todo muçulmano que possui os meios necessários deve realizá-lo pelo menos uma vez na vida. As datas da peregrinação são determinadas segundo o calendário muçulmano, com base nos ciclos lunares. Os rituais dos últimos anos enfrentaram temperaturas escaldantes. Um estudo saudita publicado em maio indica que as temperaturas nos locais onde são realizadas as procissões aumentam 0,4 graus Celsius a cada 10 anos. Além das vítimas egípcias, foram anunciadas as mortes de 60 jordanianos, além de peregrinos da Indonésia, Irã, Senegal, Tunísia e Kurdistão iraquiano. Pelo menos 240 pessoas, a maioria indonésios, morreram no ano passado. E um relatório do Unicef afirmou nesta quarta-feira que a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, mata milhões de pessoas no mundo, inclusive crianças, e já é mais letal que o tabagismo. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância fez alerta preocupante nesta quarta-feira. De acordo com o estudo, a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, faz milhões de vítimas em todo o mundo e já é mais letal do que o cigarro. A pesquisa do Instituto de Efeitos para a Saúde aponta que 8 milhões de pessoas, incluindo 700 mil crianças menores de 5 anos, morreram em 2021 com problemas de saúde relacionados com a contaminação. Estes resultados se baseiam na Global Burden Disease, uma gigantesca base de dados que compila informações de mais de 200 países. Segundo o nível de mortalidade reportado pelos pesquisadores, a exposição à contaminação do ar representaria agora uma ameaça superior ao tabagismo ou à má alimentação. Na maioria dos casos, as mortes relacionadas com a contaminação do ar estão associadas à inalação de partículas finas, denominadas PM2,5, com menos de 2,5 microns de diâmetro. Sabe-se que estas partículas favorecem o aparecimento de várias patologias, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares ou diabetes. Os autores do relatório destacam também o papel cada vez mais letal da contaminação por ozônio, alimentada por episódios relacionados ao aquecimento global. O uso de combustíveis na cozinha, como carvão e madeira, é a principal causa de mortalidade infantil, especialmente na Ásia e na África. E um incêndio que destruiu um paiol militar na capital do Chad, na noite de terça, dia 18 para quarta-feira, deixou mortos e feridos no país localizado na região centro-norte da África. Um incêndio devastou um depósito militar no Chad na madrugada desta quarta-feira. O governo do país africano confirmou que o incidente provocou mortos e feridos. Um alto oficial do exército, que pediu anonimato, disse à AFP que se trata do maior depósito de munições da capital Jamena. O fogo começou ainda na noite de terça-feira, causando explosões e lançando projéteis sem direção. Segundo testemunhas, as explosões continuaram a ser ouvidas 1h30 após o início do incêndio. O paiol fica próximo ao aeroporto e é uma base das forças francesas. Moramos em bairros que antes eram reservados para acampamentos militares e depois passou a ser povoado por civis. O Estado deveria pensar em afastar esse tipo de depósito de munições para longe da cidade, para longe da população. As autoridades do país africano anunciaram a abertura de uma investigação para apurar as causas e os responsáveis. E na região do rio Madre de Deus,
As máquinas sugam o solo perfurado dia e noite em busca de ouro. A mineração ilegal avança de maneira voraz sobre a floresta amazônica no Peru, um dos grandes produtores mundiais do metal precioso. A mineração ilegal de ouro avança fortemente na floresta amazônica do Peru. Na região de Madre de Dios, no sudeste do país, a exploração é implacável. Desde 2017, essa área perde em média 21 mil hectares de floresta por ano. O maquinário utilizado para buscar as finíssimas partículas de ouro abre buracos profundos onde antes havia vegetação. A comunidade não pode mais plantar nada. Não é possível plantar milho, banana, mandioca. Não tem mais como, porque esta terra está praticamente morta. Os indígenas tiveram que aprender a conviver com o garimpo, embora a atividade seja proibida em seus territórios. O responsável também é o Estado. Há uma desordem sobre a questão. Eles fazem concessões no espaço das comunidades. No Peru existem 3 tipos de mineração: a formal, protegida por lei, a informal, em processo de legalização, e a ilegal, a mais predatória e que financia o crime organizado. Em 2010, o país demarcou um corredor de mineração de 5.000 km² para proteger áreas de reservas. Nesta faixa é permitida excepcionalmente a extração informal de ouro de aluvião, que envolve a retirada de grandes volumes de terra para obtenção do metal. Para cada 100 metros cúbicos de material, se extraem 10 a 15 gramas de ouro. O valor por grama chega aos $63. Para chegar a esses depósitos minerais, primeiro é preciso sacrificar a vegetação, e aí vem o problema do desmatamento. Obviamente, como diz o ditado, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Não dá para fazer mineração na Madre de Dios sem sacrificar a floresta. Não se pode fazer mineria em Madre de Dios sem sacrificar o bosque. O mercúrio continua a ser utilizado de forma descontrolada para separar o ouro das rochas, apesar do país ter assinado um acordo internacional para reduzir a utilização desse elemento. A proibição da importação do metal líquido estimulou o contrabando da Bolívia. Pequenos produtores apostam em um ouro ecológico por intermédio de tabelas gravimétricas. A técnica utiliza a gravidade para separar a partícula de ouro dos grãos de areia. Quero mudar todo esse olhar que as pessoas de fora têm sobre a gente, daqueles que estão ao nosso redor e que observam os mineradores. Eu quero mudar, sinceramente. Não quero mais que eles fiquem dizendo que somos poluidores. De acordo com informações oficiais, o Peru produziu em 2022 96 toneladas de ouro, mas exportaram 186 toneladas. As autoridades alertam que 45% das exportações não têm registros de produção e a mineração ilegal está presente em grande parte do mercado. De acordo com o Instituto Peruano de Economia, estudos independentes situam o Peru como o maior exportador de ouro ilegal da América do Sul, com 44% do setor, à frente da Colômbia e da Bolívia. E 2 belugas do aquário Nemo em Kerve, cidade sob bombardeios russos, foram transportadas para o aquário Oceanographic, em Valência, na Espanha, em uma operação internacional de alto risco. Uma operação internacional de alto risco foi realizada esta semana com sucesso entre a Espanha e a Ucrânia. 2 belugas do aquário Nemo em Kharkiv, cidade ucraniana sob bombardeios russos, foram transportadas para a cidade espanhola de Valência. O macho Plombir, de 15 anos, e a fêmea Miranda, de 14, chegaram na noite de terça-feira ao aquário Oceanographic. A transferência começou com 12 horas de estrada até Odessa, banhada pelo Mar Negro. Lá, veterinários fizeram os primeiros controles veterinários antes que o percurso continuasse até a fronteira com a Moldávia. No aeroporto da capital Chisinau, as belugas foram embarcadas em um avião fretado especialmente para elas e no qual viajaram 6 especialistas em cuidados de animais até Valência. O aquário espanhol, que se apresenta como o maior da Europa, já abrigava outras belugas, que costumam medir entre 3 e 5 metros. E o Jornal da Litoral vai rapidinho para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí, a gente volta em instantes. Data Vero.
Um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. De volta com o último bloco do JL desta quinta-feira. 2 ativistas ambientais conseguiram entrar no aeroporto de Stansted, em Londres, e jogaram tinta em jatos privados. Elas afirmaram que o avião privado de Taylor esteve no local. Ativistas ambientais jogaram tinta contra jatos privados em um aeroporto de Londres. 2 mulheres integrantes da organização Just Stop Oil entraram nesta quinta-feira na pista do aeroporto de Stansted e conseguiram chegar à área onde afirmaram que esteve estacionado horas antes o avião utilizado pela cantora americana Taylor Swift. A mega estrela da música pop tem previstos vários shows a partir desta sexta em Londres. Ainda que as ativistas tenham afirmado que o avião de Swift teria aterrissado no aeroporto poucas horas antes, a polícia de Sussex afirmou que o jato privado da cantora não estava no lugar no momento do incidente. A polícia anunciou que as 2 ativistas foram presas minutos depois da ação. O grupo ecologista denunciou que os passageiros que usam aviões privados são responsáveis por 14 vezes mais emissões de dióxido de carbono que os de um voo comercial. E 2 pessoas morreram em um acidente de trem no Chile. Entre os feridos estão 4 cidadãos chineses. Colisão mortal de trens no Chile. 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas depois que um vagão de carga se chocou com o outro que realizava manobras nos arredores de Santiago na madrugada desta quinta-feira. A empresa ferroviária do Chile indicou que os mortos são o maquinista e o assistente do trem de carga. Entre os feridos estão 4 cidadãos chineses que estavam no trem da empresa Ferrocarriles del Estado, que fazia testes de velocidade. O choque aconteceu na via férrea principal, na comuna de San Bernardo, na periferia da capital chilena. Há pouco movimento de trens no país, o que faz acidentes deste tipo incomuns. O último na região é datado de 1955. E a Marinha das Filipinas divulgou imagens do enfrentamento entre agentes com membros da Guarda Costeira Chinesa. O incidente ocorreu em um disputado banco de areia de localização estratégica. Novos enfrentamentos no Mar do Sul da China. A guarda costeira chinesa, armada com paus, facas e um machado, entrou em confronto com barcos da Marinha Filipina perto de um local estratégico. As imagens do confronto ocorrido na segunda-feira foram divulgadas na noite de quarta pelo exército filipino e mostram barcos pequenos tripulados por marinheiros chineses que gritam e usam armas brancas para golpear botes infláveis. O governo filipino informou que um soldado perdeu um dedo no incidente que teria resultado na apreensão ou destruição de vários equipamentos do exército. As imagens contrastam com as fotos divulgadas pela imprensa estatal chinesa em que agentes não aparecem com armas. Pequim garante que membros da Guarda Costeira se comportaram de maneira profissional e moderada durante o enfrentamento, além de não terem executado ações diretas contra funcionários filipinos. O enfrentamento ocorreu quando as forças filipinas tentavam reabastecer marinheiros baseados em um navio de guerra encalhado intencionalmente sobre o disputado banco de areia de Ayungin. Vamos agora falar de esportes. 8 mulheres romperam obstáculos na arbitragem da Copa América 2024. O campeonato de seleções mais antigo do mundo vai ter agora árbitras pela primeira vez, e uma delas é a brasileira Edna Alves. Aos 32 anos, Migdália Rodrigues vai fazer história.
A venezuelana é uma das 8 mulheres que vão apitar na Copa América 2024, que começa nesta quinta-feira. A brasileira Edna Alves e a americana Mary Victoria Penso vão ser as árbitras principais. Eu comecei em 2009. As oportunidades para as mulheres dentro do futebol masculino não eram tão abertas. Hoje em dia, a presença feminina é mais comum. Algo cotidiano. Rodrigues já participou da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Atualmente, novas oportunidades têm aparecido. Uma grande chance surgiu quando as primeiras árbitras e assistentes mulheres participaram da Copa do Mundo do Catar em 2022. Na verdade, é um sonho. Estamos trabalhando para isso. Desde que iniciei, minha preparação física sempre foi focada em chegar aos torneios masculinos. E se tornou realidade. A venezuelana também vai para os Jogos Olímpicos Paris 2024. É um sonho. Quando acordo de manhã eu penso, estou conquistando tantas coisas em tão pouco tempo. Iniciei como árbitra internacional em 2016. Existem pessoas que têm 15 anos em nível mundial e não conseguiram chegar aos Jogos Olímpicos. E eu estou conseguindo. É uma realidade muito emocionante, algo único. A compatriota Emicar Calderas também vai a Paris. Acordo todas as manhãs com muito entusiasmo. Vou treinar porque estou nos Jogos Olímpicos. Significa muito para mim como árbitra. A Copa do Mundo de 2026, que vai ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, é o próximo grande desafio. E ainda continuando a falar sobre esporte, o camisa 10 da França reapareceu nos treinos depois de ser diagnosticado com uma fratura no nariz. Ele não vai precisar operar no momento, mas deve passar por uma internação cirúrgica no futuro. O craque e capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, reapareceu nesta quarta-feira no treino dos Bleus com um curativo no nariz, a 2 dias do duelo contra a Holanda pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa. Com uma fratura no nariz, o atacante ficou de fora do início da atividade e treinou em separado com o preparador físico. Depois, treinou chutes a gol com os companheiros, sem dar sinais de incômodo ou dor. Depois de se chocar com o zagueiro austríaco Kevin Danso, Mbappé teve que ser substituído na reta final da vitória da França por 1-0 na última segunda-feira. No dia seguinte, o técnico Didier Deschamps explicou que o camisa 10 não vai precisar passar por uma cirurgia no momento. Caso não possa jogar, Olivier Giroud, maior artilheiro da história da seleção da França, deve ser o substituto. E com esta notícia, encerramos o nosso JL desta quinta-feira. Agradecendo a você mais uma vez pela sua audiência, prometendo voltar na próxima edição amanhã, a partir das 14 horas, logo após o Cidade Urgente, primeira edição. Fique agora com a sessão Heróis. Em seguida, você tem o Cidade Urgente, segunda edição, com a reprise. Por motivo de força maior, nós não tivemos hoje o Cidade Urgente, primeira edição, na apresentação de Josivan de Mello, e hoje também, logo mais às 17 horas, não teremos a edição ao vivo, mas você acompanha as notícias da área policial, atualizadas também com o nosso repórter e apresentador Michael Nascimento no Natal News. E lembrando que a partir das 7h20 da noite tem o RN Debate com a apresentação de Douglas Fabiano. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui.